Bem, estamos aqui no escritório de advocacia Lucena Serra Costa Neto, com o Dr. Vanderlei, que é um especialista em justiça trabalhista, já foi juiz do trabalho e vai aqui nos esclarecer algumas dúvidas sobre direitos e deveres do empregador e da empregada doméstica, principalmente quando o empregador doméstico não assina a carteira de trabalho. A primeira dúvida, doutor, que a gente recebe muito, principalmente de empregadas, e eu vou contar uma situação. Uma empregada, sem citar nome, ela, 2 filhos menores, um de 9 e um de 11, mãe solteira, foi atropelada e ficou inválida. Trabalhava 10 anos na casa de um empregador sem carteira assinada. Como fica a situação dela? Como que ela pode conseguir se aposentar ou ter o direito de receber essa aposentadoria? Bom, Mário, é uma situação bastante, eu diria assim, corriqueira no dia a dia. A gente presencia isso na Justiça do Trabalho. Eu já presenciei isso muito em audiências, né? A situação que passa a ser ruim para o empregador e triste e trágica para a empregada, que ficou desassistida, ficou sem nenhuma possibilidade de pleitear alguma coisa. A Justiça do Trabalho, ela tutela essas questões. Por exemplo, você tem uma pessoa que, como você está dizendo, com 2 filhos menores, trabalhou numa determinada casa e não teve a carteira assinada. Bom, ela pode buscar na Justiça do Trabalho, que é a justiça competente, para ver os seus direitos assegurados. Como é que seria isso? Com o advento da Constituição Federal de 88, muito rapidamente, a Justiça do Trabalho, a Constituição Federal ela passou a tutelar, ou seja, a ampliar os direitos dos trabalhadores domésticos, que até então são regidos por lei especial. Né? E com isso, ela pode, com a não assinatura da carteira de trabalho pelo empregador, o que gerou um prejuízo para ela, nesse caso, ela pode buscar a Justiça do Trabalho e reaver esse direito de não assinatura do período. Bom, o que vai advir disso aí? A Previdência Social certamente e seguramente não irá conceder direitos a ela. Esse benefício não. Porque para você tem que ter uma passagem, né? O óbito não, a família, desde que o segurado tenha contribuído para a Previdência Social, evidentemente que a família sairia beneficiada. Agora, por outro lado, eu diria que ela não teria o menor direito pela visão ótica da Previdência Social. Mas aí quem causou o prejuízo foi o empregador, que de forma omissa não assinou a carteira dela. Então ela vai à Justiça do Trabalho, busca os direitos dela na condição de empregada doméstica e, se reconhecido pela Justiça do Trabalho, evidentemente que o empregador vai ter que ressarci-la pelo período que for de direito, com base naquele artigo que o Código Civil prevê, que é o 186, era o antigo 159, e hoje é o 186, que diz o seguinte: aquele que causar prejuízo a outrem deverá indenizá-lo na proporção do dano sofrido. Então, de forma subsidiária, a Justiça do Trabalho tem um artigo que a gente chama de 769, que joga para o Código Civil essa responsabilidade do empregador. Então, ele teria que indenizar. Eu poderia dizer que essa indenização poderia ser uma sentença que o juiz diria o seguinte: olha, enquanto, já que ela está inválida, se ela fosse contribuinte, até o falecimento dela, ela teria direito à aposentadoria por invalidez. Nós colocamos que ela tem 30 anos de idade e pode viver até 80, 70. Ou seja, todo mês ele poderia ser condenado todo mês pagar aquela aposentadoria, aquele benefício, por exemplo? Ele, na verdade, o juízo, através de uma sentença, como você bem disse, ele vai estabelecer uma média estatística de vida da pessoa com prejuízo sofrido, com dano causado, e ele vai projetar se ela teria um salário mínimo, 70%, 80%, assim, ele vai projetar aquele tempo de vida restante, que é a média de vida do brasileiro, e aí ele vai mensurar isso num total. E vou mais além, o advogado, sendo um bom escritório, ele pode inclusive tentar pedir para que se faça um provisionamento, um calcionamento, porque a pessoa pode chegar, bem lembrado isso que você falou, a pessoa pode ganhar, vamos considerar que a empregada doméstica tenha uma projeção de R$30 mil ao longo de 10 anos, ou 50 mil ao longo de 15 anos, só que o empregador não vai pagar, porque ele diz: eu vou pagar 1 ou 2 e não pago o restante. O advogado vai lá e pede para calcionar um bem dela,
ou seja, para travar aquele bem enquanto perdurar aquele pagamento, ou seja, você tem uma garantia de que aquele bem não vai ser vendido enquanto a pessoa não efetuar a concretização de todas as parcelas. Poderá, se quiser, antecipar. Eu tenho 50 mil, chego lá para negociar com ela, eu te devo 50 mil, posso pagar 25, 30, alguma coisa, aí a dívida acaba com um acordo celebrado.